Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar no transtorno de personalidade borderline? Muitas vezes ele é cercado de preconceito, confusões e até mesmo estigmas. Hoje vamos conversar de forma clara, objetiva, sobre o que é o borderline, quais são os seus sintomas, como ele afeta a vida das pessoas e principalmente o que pode ser feito para que as pessoas possam lidar com esse transtorno. O que é propriamente dizendo, o borderline, um transtorno de personalidade borderline, ou mais conhecido como TPB. É um transtorno mental que afeta a maneira como as pessoas sentem, pensam, se relacionam com os outros ou como se as emoções deles estivessem sempre à flor da pele. Pequenas situações podem gerar reações muito intensas e isso faz com que a vida seja marcada por altos e baixos constantes. Não se trata de frescura ou falta de controle, mas sim de um padrão de funcionamento emocional diferente que precisa ser compreendido e cuidado. Principais características desses sintomas, entre os sintomas mais comuns do borderline, podemos destacar um modo intenso de abandono, mesmo em situações em que isso não está acontecendo, relações estáveis, ora a pessoa idealiza alguém, ora desvaloriza totalmente, mudanças rápidas de humor, muito abruptas, rapidamente, oscilações entre euforia, muita empolgação demais, ou de repente uma tristeza demasiada, uma raiva em questão de horas. Então tem aquela questão da bipolaridade, impulsividade, atitudes precipitadas em áreas como gastos, alimentação, sexo, uso de substâncias, pode se tornar também um adicto, sensações de vazio constante, uma espécie de buraco interno difícil de preencher, dificuldade em lidar com a sua própria identidade, de conhecer a si mesmo, dúvidas sobre quem ele realmente é, valores, os seus objetivos. Em casos mais graves, pode haver comportamentos autodestrutivos, automutilação, tentativas até mesmo de suicídio. Lembrando, estamos no Setembro Amarelo e é importante falarmos sobre isso. É importante entender que a intensidade dessas características varia de pessoa para pessoa. Então não é um padrão único para todos. Então existe níveis, existe suas exceções e formas de comportamento. Então existe causas de risco. Ainda não existe uma única causa definida para o borderline, mas estudos apontam para uma combinação de fatores. Então tem genético, maior risco em pessoas que têm histórico familiar, biológico, alterações no funcionamento do cérebro ligadas à relação emocional, ambientais, movidos também por experiências traumáticas da infância, abuso, negligência, vínculos familiares instáveis, ou seja, não é uma escolha da pessoa desenvolver o borderline. Esse transtorno, ele surge de uma complexa interação entre predisposição e ambiente. Então, uma combinação entre tudo isso. Então, o impacto na vida da pessoa viver com borderline pode ser muito desafiador. Por quê? As relações amorosas, familiares, profissionais acabam sofrendo com isso, muitos conflitos emocionais. As pessoas podem sentir uma solidão profunda, mesmo cercada de gente, e isso gera sofrimento tanto para ela quanto para quem convive ao seu redor. Por outro lado, muitas pessoas com borderline são extremamente sensíveis, são criativas e intensas em seus sentimentos quando aprendem a lidar com o transtorno, consegue até transformar essa intensidade em algo positivo. Os tratamentos para o borderline é muito importante e possibilita uma melhora, uma administração e buscar um equilíbrio. Embora o transtorno não tenha uma cura definitiva, mas ele pode ser tratado. Entre as abordagens mais eficazes, as abordagens mais eficazes que existe, a psicoterapia, especialmente a terapia comportamental dialética, conhecida como DBT, desenvolvida justamente para borderline, e a terapia cognitivo-comportamental. Medicação em alguns casos para tratar sintomas como ansiedade, depressão ou impulsividade, isso daí ajuda bastante. A rede de apoio é importante, a família, amigos,
aqueles que estão mais próximos, eles darem o suporte, isso faz muita diferença. Com o tratamento adequado, muitas pessoas ao longo dos anos conseguiram uma boa estabilidade, reduzindo crises e aprendendo a lidar melhor com os seus sentimentos. Então, existe muitos paradigmas, muitos preconceitos e que infelizmente ainda existem em torno do borderline, pessoas que sofrem com o transtorno, uns não querem tratamento, se não querem, não aceitam, outros são vistos como difíceis, pessoas manipuladoras, problemáticas, mas é essencial lembrar, não estamos falando de rótulos, mas de seres humanos que sentem intensamente e que precisam de uma compreensão e não de julgamento, de apoio, de um abraço. Porém, ele também tem que se dar e entender que ele precisa aceitar esse tratamento. Conclusão, refletindo, se você convive com alguém que tem borderline, ofereça apoio, tenha paciência, incentive a busca pelo tratamento. É bom ele se sentir apoiado. Se você identificou algum desses sintomas em você mesmo, não se culpe, não se martirize por isso. Busque apoio, busque ajuda, esteja aberto ao diálogo para que possa sair e lidar com essa situação da melhor maneira possível. Não se tenha por inferiorizado, não se diminua diante da situação. Um problema, é uma causa, como foi dito no vídeo, proveniente de diversos fatores, mas nada é impossível quando se busca ajuda para que se tenha um equilíbrio na sua vida. Então é esse o vídeo, pessoal. Forte abraço a todos, até a próxima.